Salmo 137. Junto às margens dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos ao nos lembrar de Sião. Nos salgueiros que há lá, penduramos nossas armas, pois ali aqueles que nos capturaram nos pediam que cantássemos, e aqueles que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai para nós os cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, que minha mão direita esqueça sua habilidade, que minha língua se apegue ao céu da minha boca, se não me lembrar de ti, se eu não considerar Jerusalém minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia da queda de Jerusalém, aos que dizem: destruí até seus alicerces. Ó filha da Babilônia, destruidora, feliz aquele que te retribuir conforme nos fizeste. Feliz aquele que tomar teus pequeninos e arremessá-los nas pedras. Então, pode começar. Isso. Eclesiastes 4, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi lágrimas que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. A próxima referência do irmão. Lamentações 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Versículo 7. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões. 1 Pedro 2, 19 e 20. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Salmo 119, 58, 59 e 81. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Mateus 11, dos versos 25 a 30, diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Nós vamos perceber que as referências, elas realmente apontaram situações. A do sofrimento apontava a necessidade que a pessoa precisava aprender. O sofrimento estava fazendo com que a pessoa aprendesse por algum motivo. Cada um, a pessoa que sofre individualmente, ela sabe o que está acontecendo. E quem recebe a esperança, tem esperança, recebe uma promessa de esperança, ela aprende com essa promessa. As promessas fazem alguma coisa poderosa na vida dele. Então,
Marcelo está falando, verdade. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempos para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Amém. Próximo cântico. Envia a tua unção. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus, vem liberta o meu ser. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar. Envia a tua unção para restaurar.
tudo. Então eu vou fazer uma dinâmica rapidinho aqui. É o irmão Enal. Francinal, tá vendo? Já errei. Ainda bem que Deus não erra, né? Francinaldo, o irmão Diego, ali o irmão José Márcio, o irmão William, pastor Carlos, o irmão Marcelo, o irmão que está tomando café é o irmão Marquinho, e o irmão ali atrás, Fábio. Então, nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho uma dificuldade muito grande para número, acho que os irmãos já perceberam. Para número eu tenho uma facilidade grande de armazenar e de lembrar. Se você me dá um número de uma placa de carro, se me dá um número de telefone, eu tenho facilidade, mas para número eu troco. Eu tento memorizar e às vezes eu fico. O irmãos viram na sexta-feira passada que eu fui pedir oração, aí fiquei 2 horas tentando lembrar o nome do menino, né? O Heitor, olha lá, ele lembrou. Eu não consegui. Mas o que eu quero fazer essa brincadeira, os irmãos sentiram falta de alguém? Sim. Né? O irmão João Albino. João, isso, e tem o irmão Marcinho também, que se costumava vir, Sim. né? Estava sempre com a gente. Flavinho, né? Fábio. Então, eu até tinha comentado com o Fábio, né? Deixei meu telefone para ele me chamar, que eu pegava ele lá, subia, pegava ele, porque ele tem que ter um certo cuidado ainda, né? Mas eu sinto falta, mesmo sem saber o nome, eu sinto falta. Irmão José Márcio, trabalha na Bandeirantes. Enio. Esse é o homem que aumenta a nossa tarifa de... Brincadeira, irmão, só para a gente dar uma descontraída. Irmãos, quanto de Deus você conhece? Quanto de Deus você conhece? Pensa aí, na resposta. Conhece muito? Conhece pouco? Deseja conhecer mais? Hoje o tema proposto para nós pensarmos a respeito, eu fiz uma colinha aqui, qual a motivação do louvor do povo de Deus enfrentando a crise? Salmo 137, de 1 a 9. Se eu fosse contar para os irmãos as minhas crises que eu passei, a partir do momento que eu voltei para os caminhos do Senhor, porque eu fiquei desviado quase 20 anos, foram crises que doeu, mas amém, glória a Deus. Mas antes eu quero dar um testemunho rapidinho aqui para os irmãos verem. O pastor diz assim: a crise vem, mas ela passa. E eu vivi algumas crises, nesses 2 anos de pandemia, e uma delas passou, houve perdas, né? Perdas doloridas, né? Ontem foi um dia muito, assim, angustiante para mim. Foi 2 anos que meu irmão faleceu. Perdimos ele para a Covid. E não foi fácil, porque por mais que você tente não lembrar, você lembra, né? E aí você começa a reviver aqueles olha ele aí, o irmão Albino. Você estava falando de mim já. Já lembrei. Glória a Deus. O seu Primeiro nome ano foi te sortado. buscar, irmão. Olha que bênção. Nós vamos ser irmãos. Vamos orar por Bênção de Deus. Amém. Mas uma das crises que passaram e veio passar recentemente, na minha casa, nós somos em 4 pessoas, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E nós vivíamos muito bem com 2 mega de internet, sabe, irmão? Com 2 mega, só 2 mega. Muito bem. A gente assistia Netflix, usava Wi-Fi, todo mundo era feliz. Era feliz. Com 2 mega pagava R$40 por mês, sem problema. Veio a pandemia e 2 mega não foi o suficiente. Aí aumentamos para 200 e continuamos tendo problema. Minha esposa, ela trabalha na prefeitura de São Paulo e no estado. E ela ficou em home office, dando aula para 2 escolas. E a minha filha caçula, ela estava sendo alfabetizada.
E ela precisava de alguém ali do lado dela explicando, né, como é que se escreve, enfim. E a minha outra filha estava no 8º ano do ensino fundamental. Acho que é isso, né? Sim. Irmãos, eu sofri muito, porque eram as 3 na minha cabeça brigando por internet. Travou, pai. Corre aqui, pai. A mulher lá, a gente fez um espaço lá de leitura, e ela gritando aqui, não está funcionando, desliga esse celular, desliga isso, desliga aquilo. Irmãos, foi, além das crises de enfermidade, essa era uma crise que me angustiava muito. Eu ligava para a operadora, brigava com a operadora e não resolvia o meu problema. Resumindo a história dessa crise, certo dia nós estávamos aqui nesse grupo, e alguém falou aí no irmão Marquinho, que ele manja de internet. E eu gentilmente convidei ele para ir na minha casa e ele foi. E a minha crise acabou. Glória a Deus que acabou. Irmãos, ele foi lá, viu a minha necessidade de distribuição, porque eu estou com 300 MB agora, deixe, se eu estiver errado me corrija. E ele me propôs uma melhoria e falou, se isso não funcionar, tem essa saída. Isso é um bom profissional, mas ele te socorre e te apresenta uma alternativa. Olha, irmão, se isso aqui não funcionar, faz isso que eu venho aqui e a gente resolve esse problema. E hoje eu tenho internet na casa inteira e ainda sobra internet. Glória a Deus, irmão. Amém. Deus abençoe. Amém. Que o Senhor abençoe as suas mãos e os seus pés onde o irmão entrar, o irmão seja grandemente abençoado. Amém. Porque a minha crise de internet passou. Estou feliz. A mulherada não briga mais. Tem internet ali para elas brigarem à vontade entre elas lá. Pode usar. Aí liga a televisão, liga notebook, liga. E assim, eu vou quebrar a televisão tudo de casa. Porque assim, é uma briga. Porque uma quer assistir a Netflix, outra quer assistir o jornal. E eu fico sem nada. Amém. Glória a Deus. Irmão, vamos lá no Salmo 137. Já foi lido, mas eu quero ler novamente. Vamos entrar no nosso assunto aqui. Que é uma crise que o povo de Israel estava vivendo. Salmo 137. Saudades da pátria é o tema que tem na minha versão. Diz assim, louvai a Deus, louvai ao Deus dos céus. Porque, não, perdão, estou lendo o 136, 26. Salmo 137, junto aos filhos da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e o que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecesse de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no rio, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, até os seus alicerces, a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Irmãos, o povo de Israel estava vivendo uma situação muito declinante. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Israel estava sendo levado cativo, não todo o povo de Israel, mas uma parte, principalmente os nobres, estavam sendo levados para a Babilônia. E aqui eles fizeram uma pausa, né, no rio. E sentados eles se lembram
da alegria que era. O povo de Deus era muito alegre, muito festivo, as festas eram muito celebradas no templo de Salomão. E havia ali, né, uma lembrança muito gostosa, principalmente se você for estudar Crônicas, quando Salomão constrói o templo, que ele leva a Arca da Aliança para o templo, porque a Arca da Aliança estava numa tenda que Davi havia construído. Quando Salomão constrói o templo, que era um projeto de Davi, que Deus havia revelado para Davi, mas que Salomão iria construir, os sacerdotes não puderam ficar dentro do templo, eles não podiam ficar de pé, porque a glória do Senhor era tremenda, que eles caíram prostrados. Então havia uma alegria muito grande, porque onde Deus está, há alegria. Onde Deus está, o Espírito Santo de Deus está, há manifestação de alegria, de gozo. Você quer celebrar a Deus, porque Deus é alegria. E ali eles estavam sendo levados cativo por uma desobediência. Se nós formos lá no livro de Jeremias, a gente vai ver que o povo estava em uma rebelião tão grande, irmãos, tão grande, que o profeta, Deus usava a vida de Jeremias para trazer uma profecia, para trazer juízo sobre Israel, e eles não davam a vida. E o Senhor realmente cumpriu o que falou, levou cativo. Usou o rei Nabucodonosor para levar o povo de Israel cativo a Babilônia por 70 anos. E nessa situação eles estavam o quê? Temerosos, né? Para onde nós estamos? Os antepassados foram escravos no Egito e eles estavam voltando para o cativeiro, porque deixaram de servir e de honrar a Deus na sua beleza, na sua santidade. Eles começaram a dar ouvidos aos falsos ensinos, aos falsos mestres, a oferecer, principalmente quando a gente vai em Jeremias, a gente vê o profeta Jeremias traz a mensagem de Deus e os falsos profetas dizem: não, Deus vai nos livrar, fica em paz, não vai acontecer nada. E aí Nabucodonosor entra e destrói Jerusalém. Mas o tema não é esse, o tema é qual a motivação do louvor do povo de Deus enfrentando a crise. Desde o primeiro estudo que o pastor Carlos trouxe, trazendo esse tema, eu só não participei do irmão William, que foi logo após o recesso, e eu não pude estar presente. Estava um frio de congelar pinguim. Então eu acabei me acomodando em casa. E eu falo para os irmãos uma coisa: eu fiz essa brincadeira aqui de perguntar o nome dos irmãos, e eu sinto uma necessidade muito grande de estar aqui. Primeiro porque eu tenho um pensamento. Eu não preciso estar num mover muito grande para a manifestação de Deus acontecer. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3, com o mesmo objetivo e propósito, a presença de Deus se faz conosco. Então eu creio que a presença de Deus se faz nesse lugar quando nós realmente colocamos o objetivo de adorar e honrar a Deus. E Deus, a grandeza de Deus, o mover de Deus, ele começa em um grupo pequeno. É só você ir lá no Novo Testamento e ver o que Deus fez com uma igreja primitiva. Não eram multidões. Foi multidões quando Pedro pregou e ali o povo se arrependeu e aceitou. Quantas mil almas não foram salvas naquele dia? Mas o nosso propósito é buscar entender como devemos honrar e adorar a Deus em crise. Quem é que não tem crise? O irmão Maurindo trouxe uma palavra para mim muito forte no dia que ele trouxe a palavra sobre crise. Ele foi mostrando para mim muitas coisas que nós temos. Nós temos crise no casamento, nós temos crise no emprego, nós temos crise com os nossos filhos, nós temos 24 horas por dia nós temos crise. E como administrar essa crise? Saindo no tapa? Não é por aí. Nós temos que testemunhar a grandeza de Deus em nós. Diante da crise com a esposa, quem é casado sabe que de vez parece que a mulher acorda, rapaz, e não sei o que aconteceu, que sonho que ela teve, que tem horas que a gente fala: calma, mulher, pelo amor de Deus, menos. Não é assim, né? E ela gera uma crise que, se você não souber administrar, você rapa fora e larga ela falando sozinha. Mas não é por aí, né? Filhos, principalmente quem tem filhos adolescentes,
crise, né? O irmão Maurindo trouxe uma palavra, e assim foram todos os irmãos que trouxeram uma palavra sobre crise. O irmão Pacheco, sexta-feira passada, parece que ele estava falando de mim, né? E eu fiquei ali e falei, Deus, como ele administrou a crise, e hoje ele está aqui, servindo ao Senhor com alegria. E eu quero começar pensando na crise que Abraão enfrentou. Os irmãos conhecem a história de Abraão, eu quero convidar os irmãos a ir lá no livro de Gênesis, Gênesis 22, 5. E disse, antes de eu entrar na questão, só quero, eu fiz meu estudo, eu fiz sobre a Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, Almeida, corrigida e revisada. Talvez não seja a mesma que o irmão tem aí, mas adoração ou louvor, louvor ou adoração, né? Então, culto ou veneração que se presta a uma divindade, só para a gente entender. No livro de Gênesis 22, 5, nós vemos ali Abraão, né? Diz assim, e disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eles foram prestar uma adoração. Eles iriam sacrificar. É uma forma de adoração, é uma forma de louvor a Deus. E não era um louvor fácil, não era uma adoração fácil. Ele ia sacrificar o próprio filho. Era uma crise muito... Eu fiquei imaginando, não sei os irmãos, mas Marcelo, você iria levar Lorena para pôr no altar e descer o cutelo? Senhor Deus, que crise, né? Administrar esse sentimento, olhar para os olhos do seu filho. Fala, Senhor, o Senhor está me pedindo o meu filho para que eu sacrifique. E Abraão foi. Mas eu fico imaginando dentro de Abraão, irmão William, como ele estaria se sentindo. Deus, eu vou te adorar. Ele fala aqui, né? Nós vamos até ali adorar ao Senhor, né? Prestar uma adoração ao Senhor e vão voltar. Irmão João, né? Sua filha se formou recentemente, né? Como seria se o irmão levasse a sua filha para o altar? É muita confiança em Deus e é muito amor a Deus. Para você passar por essa crise sabendo que você vai voltar para casa, e tem outra questão, você teria que administrar isso perante sua esposa. E nós homens, às vezes, irmão, nós vamos fazer determinadas coisas sem consultar a esposa, e quando a gente vai voltando para casa, vai dando um frio na espinha. Cara, eu vou falar com a minha esposa agora, e o que ela vai dizer? Né? Eu fiz um gasto, eu estourei o cartão, rapaz. Não era o caso de Abraão, né? Não tinha cartão de crédito na época, mas ele tinha uma esposa que demorou para ter um filho. Ela não estava ali gestando todo ano. Ela foi uma promessa. Mas Abraão confiou no Senhor e Deus proveu. No final das contas ali, Deus deu. E nessa crise, pensa no grande milagre. Eu tirei para mim duas questões aqui, irmãos. Ele ouviu a voz de Deus, né? O anjo brandou para ele, não faça isso, e Deus proveu o cordeiro. Irmãos, dá de cara com o anjo. Ouve a voz de Deus. Será que você consegue ficar de pé? Né? Para nós que estamos tão aqui nesses anos de... Se você vê um anjo, você aqui já vem me cobrar, né? Mais um cobrador, não um anjo. Mas interessante que Abraão ouviu a voz do anjo ali, dizendo que não proceda, não execute, e ao mesmo tempo ele viu o milagre acontecer. Então Deus opera milagre na crise. Deus tem resposta na crise. Deus traz, irmãos, o socorro no momento mais desesperador que você esteja. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivi isso. No dia 12 de junho de 2005, eu dobrei meu joelho no lamaçal e clamei, falei, Senhor, que seja rápido essa tortura que eu estou vivendo.
Porque eu estava no meio de dois caras com um revólver na minha cabeça, no meio de um buraco, e eles iam me tirar a vida. Levaram o meu carro, e eles não estavam felizes, mas o Senhor me tirou daquele momento. O Senhor me tirou. Ficaram umas sequelas, claro que ficaram. Mas Deus me tirou. Foi uma crise que eu pensei que não iria passar. Então Deus responde, irmãos, quando você está no meio da crise, o Senhor responde às suas súplicas, porque você é um filho amado de Deus. Você tem o sangue de Cristo, a marca. E quando Deus olha para você, Ele vê a marca do Filho dele. A marca de Cristo em nós. Outro milagre, né? O milagre da esterilidade, ou a crise da esterilidade. Né? Em 1 Samuel, os irmãos já conhecem essa história. 1 Samuel 1:3. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofani e Finéias, os filhos de Eli. Nós estamos falando aqui de quem? De Elcana. Ana desejava ardentemente um filho. Ela tinha uma acusadora que vivia 24 horas atazanando a vida de Ana. Que crise, irmãos! Que crise essa mulher vivia, e era uma serva, o marido, um homem temente a Deus. E ela sofria ali uma crise porque ela era estéril, ela não gerava filhos. Mas Elcana, ele fazia sacrifício para Ana, para Penina e para os filhos. Todo ano ele subia da cidade onde ele morava, o tabernáculo do Senhor ficava em Siló. Né? Já tinham erguido um tabernáculo ali, não era mais andarilho, né? Porque já tinham entrado na terra prometida. E Elcana subia todo ano. Todo ano Elcana subia para servir ao Senhor e adorar ao Senhor. Que forma linda de adoração. Ele ia de ano em ano, ele não era como nós que todo domingo estava na igreja. Mas ele estava todo ano lá e levava o seu cordeiro para ele, cordeiro para a esposa, para outra esposa. E Ana foi até a presença de Deus e se rasgou aos pés do Senhor, e Deus ouviu as orações de Ana. É na crise da esterilidade que Deus também te ouve. Não deixa de acreditar, porque você está numa crise no seu casamento, você está com uma crise no seu emprego, você está com uma crise de administração financeira e não sabe como sair dela. É uma crise séria, irmãos. Não é fazer um novo empréstimo, é sentar, programar e se controlar. Teve uma época que eu cheguei para minha esposa e falei, a partir de hoje, tudo que a gente gasta, até uma bala, vai ter que pôr no papel. Quase que eu apanho. Mas é assim que a gente sai da crise. Se você ganhar 1.000, você não pode gastar 2.000. Eu falava isso para minha esposa. A gente precisa organizar nossa finança. É igual ralo, vai embora. Se você não souber administrar. Não é fazendo empréstimo, não é correndo atrás, não é vendendo o que você já conseguiu. Nós temos crise, irmãos, 24 horas por dia na nossa vida. Mas Ana, Deus ouviu Ana. A crise da incredulidade. Às vezes nós vemos os milagres acontecer. E é interessante, irmãos, porque às vezes você ora por um milagre, não sei, né? Eu orei muito pedindo a Deus um emprego, 2003. Fiquei desempregado, não fiz. Eu achava que eu ia convencer Deus a abrir uma porta para mim. Falava, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor abre porta onde não tem porta, mas abre uma porta para mim. Eu preciso. Eu estou perdendo a casa, eu não tenho dinheiro para pagar água, não tenho dinheiro para pagar luz, eu estou numa crise de desemprego incrível. E aí eu comecei a ver, irmãos, que as minhas orações elas não eram respondidas.
E eu comecei a ficar desesperado, porque eu estava numa crise financeira, meus recursos estavam acabando. E eu, incredulamente, irmãos, eu comecei a pensar. Eu tinha um carro novo. Se a coisa aperta, eu vendo o carro e eu continuo mantendo as minhas dívidas até o meu emprego. Aí foi que aconteceu o roubo. Deus falou assim, então você está pondo sua fé num carro, eu vou tirar o carro de você. Dancei. E o que eu tive que fazer? Me humilhar. E dizer, Deus, igual o Pacheco falou, Deus, eu não ponho a mão mais nisso. Daqui para frente o Senhor resolve, eu vou ficar em casa, de braço cruzado. Estou pedindo emprego. Irmãos, eu mandei meu currículo até para o exterior, vocês querem saber? Até para o exterior. Pergunta se eu arrumo emprego. Não. Um amigo que trabalha na Petrobras me chamou para fazer uma entrevista no Rio de Janeiro para trabalhar para uma subsidiária. Saí daqui, fui para o Rio de Janeiro fazer uma entrevista para essa subsidiária. Pergunta se eles me chamaram. Até hoje estou esperando. O Senhor me deixou faltar alguma coisa? Não. Não me faltou nada. O maná por dia eu tinha. Então, irmãos, a crise da incredulidade também bate. E em Êxodo, voltando um pouquinho aqui, o povo de Israel via o agir de Deus, Êxodo 4, Êxodo 4:30. Nós vemos aqui o 30 e o 31. Deus usou Arão, né, que é um sacerdote, Deus usou a vida dele para falar com o povo. Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinava e adorava. Mas eles estavam numa rebeldia ali no deserto que a maioria morreu. Só a descendência entrou na terra prometida. E era um povo, irmãos, que andavam com Deus 24 horas. Eles viam a manifestação da glória de Deus o tempo todo. Eles reclamavam do maná, reclamavam do tempo, reclamavam de andar, as roupas não se rasgaram, o sapato não gastou. 40 anos. Era para ser 40 dias, passou-se 40 anos. Peregrinando pela desobediência. Outra crise também, Neemias, quando foi reconstruir os muros, né, voltando do cativeiro, nós vemos ali Neemias teve que enfrentar Sanbalat e Tobias, os inimigos que não queriam ver os muros de Jerusalém se reconstruídos. Em Neemias nós vemos que Neemias 8:6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinando-se, o adoraram o Senhor com o rosto em terra. Quando eles começaram a ouvir a palavra do Senhor, eles estavam de pé, eles não ficaram algumas horas de pé, eles ficaram meio-dia, né? De manhã até o meio-dia de pé, ouvindo a palavra do Senhor. E eles tinham fome, desejo, porque eles ficaram 70 anos no cativeiro, estavam retornando. E de repente eles sabiam que existia um Deus que cuidava, que zelava e o adorava. Adoração também na vida de Jó, na enfermidade. Jó, diante da enfermidade, ele não blasfemou. Então uma parte diz, não nasci, não vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Mas Jó 19:25,
19 e 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava numa crise de enfermidade tremenda, não sabia o que havia feito, né? Alguns amigos diziam que ele estava em pecado, e aí é muito sério, irmãos, quando alguém está na crise, e eu falo por experiência própria, de repente fala, você não está orando, você precisa orar mais, fazer oração forte, irmão, você precisa fazer oração forte. Existe oração forte? A adoração consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade do grande Deus do céu e da terra. Sendo assim, o louvor concentra-se em Deus, não no ser humano. No culto cristão, nós nos acercamos de Deus em gratidão por aquilo que Ele tem feito e fará por nós, em Cristo e através do Espírito Santo. Eu não vou na igreja hoje não, porque é o irmão que vai louvar e eu não gosto. Ah, Marcelo, não gosto do Marcelo. Irmãos, nós precisamos, infelizmente as pessoas elas confundem, a adoração é para Deus, não é para nós. Eu penso, não penso, não vou falar o que eu penso. Então, você pensando mas amém. Nós sabemos que nós temos um grande inimigo que ele quer roubar, ele veio para roubar, matar e destruir. E um dos grandes salvos do inimigo atacar justamente a equipe de adoração, a equipe do louvor. Porque ele acaba entrando e aí, se não for muito baixo da oração, da consagração, a gente sofre muito. A adoração requer exercício de fé e reconhecimento que Deus é o nosso Senhor. Quando você vai adorar, e é interessante, irmãos, entender que a adoração não é só louvor. Nós vimos que Abraão louvor fazendo o quê? Sacrifício. Quando você adora a Deus em consagração, é uma forma de adoração. Jejum é uma forma de adoração. Se consagrar a Deus é uma forma de adoração. Você ter comunhão é uma forma de adoração. Você buscar viver uma vida de santidade, já falei, mas uma vida separada mesmo, é uma forma de adoração. Deus se agrada disso. Pois não, irmão João? A adoração, a gente é adorador, mas a gente não tem adoração. Eu sou pintor, mas quando eu vou pintar sua casa, você me dá a tinta, eu executo o serviço. Sim. E você fica satisfeito. Quem fez o serviço foi você, não fui eu, porque você que patrocinou tudo. O material, inclusive, é a minha mão de obra. Porque eu paguei. Você pagou o serviço, você executou tudo que está na sua cabeça. Sim. Eu só complementei aquilo que você queria. Eu sou um adorador, mas eu não tenho adoração. Deus me dá a adoração que Ele tem para que eu execute esse serviço de adorar. Amém. E é interessante, irmãos, pensar nessa questão de prestar adoração não como uma forma de obrigação, né? No Evangelho de João, Evangelho de João 4:24, diz assim: Deus é Espírito, importa que os adorem em Espírito e em verdade. Se nós temos essa palavra de uma verdadeira adoração, é porque existe também uma falsa adoração. Existe um falso louvor e que Deus não se agrada. E aí precisa pensar, e a gente vê isso no livro de Êxodo.
Quando Deus dá para Moisés a forma do tabernáculo, ele diz que é semelhante ou parecido com o celeste. Então existe um tabernáculo celestial, uma tenda da adoração, onde há uma adoração ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor adorado por serafins, querubins, os anjos o adoram, os 4 seres viventes prestam adoração ao Senhor. Os 24 anciãos se prostram e reverenciam ao Senhor com suas coroas, dando honra, glórias. E nós precisamos buscar fazer parte dessa adoração. Mesmo na crise, como a gente viu, a questão de alguns homens que, diante de uma situação como Abraão com seu filho, lógico que existia um propósito, a gente sabe desse propósito, de Ana, diante de uma necessidade muito grande, que ela desejava ardentemente ser mãe, diante da questão de Jó, diante de uma... A gente sabe da história, mas Jó não sabia. Neemias, que foi impulsionado pelo Espírito de Deus a reconstruir a cidade que ele tanto amava, e quando ele ficou sabendo que os muros da cidade estavam o quê? Destruídos. Mesmo diante da crise de perseguição que nós vivemos, irmãos, não é diferente nesses dias de hoje. Nós somos perseguidos. Todo aquele que se levanta para fazer a obra do Senhor com sinceridade, desejo do coração, seja no evangelismo, seja no louvor, seja na faxina, seja na portaria, você é perseguido. Alguém vai se levantar para dizer para você, está fazendo errado. Não sabe fazer, não quer fazer, mas vai lá falar que você está fazendo errado. O importante não é você ouvir os sambalates, nem os neguedos, os Tobias, mas é ouvir o coração que o Senhor coloca no teu coração. Faça para o Senhor, faça de coração. As enfermidades, elas vão se levantar, elas vão estar aí. Uma vez, irmão, eu fiz uma coisa. Eu estava na igreja do pastor Juraci, e aí terminou o culto de sexta-feira, o irmão Francinaldo conhece, e eu saí com o irmãozinho da igreja, eu falei para ele assim, irmão, eu amo a Deus, não importa o que aconteça, não importa, eu amo a Deus, continuarei amando a Deus, não importa o preço que eu tenho que pagar. Parece que o inimigo estava ali, ouviu e falou assim, então tá bom, vamos ver se você está mesmo disposto a... E aí começou uma perseguição mas aí chorar aos pés do Senhor. Glória a Deus. Tem horas que dá vontade de você sair um pouco do... Eu falo para minha esposa, eu vou deixar de ser crente por 5 minutos. Jesus, não me leve agora. Hoje foi um dia, irmãos. Hoje eu fui provado. O irmão João sabe, acho que conhece também melhor do que eu. O meu registro de chuveiro é de gaveta. O rapaz que fez de gaveta. E ali, rapaz, eu dei um problema e eu fui trocar a válvula, aquela válvula de gaveta. E ele me deu de borracha, e de borracha não veda, não fecha, e continua. Acho que meia hora encheu 2 baldes. Eu falei, cara, hoje esse mês eu vou pagar uma conta de água muito alta. Corri na loja, falei pra moça, ela falou assim, é normal pingar. Eu falei, moça, não tá pingando, tá vazando. Você não tá entendendo. Não, mas é normal pingar, moça, não tá pingando, tá vazando. Já enchi 2 baldes, fechei o registro lá, porque a caixa d'água vai esvaziar. Mas é normal. Eu falei, se a senhora não tem a peça, me diz que eu vou em outra loja, por favor, mas não é normal. Não, de gaveta é normal. Oh Senhor, misericórdia. Em meio às lutas, permanecer de pé. Em meio às dores, permanecer de pé. Diante da crise, se mantenha de pé. Em meio à crise, frutifique. É difícil dar fruto em meio à crise, né, irmãos? Mas se você conhece o Deus que você serve, o Deus que você chama de Pai, que tem Ele como um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, você vai frutificar.
Porque eu penso que diante da crise do povo de Deus hoje, talvez Deus esteja levantando um novo Jó, para que o mundo olhe e fale: Deus é na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Mas a gente não quer passar pela crise, irmãos, a gente quer bênçãos, a gente quer prosperidade, porque alguém falou que você é próspero. E é mentira, nós cristãos passamos por crise toda semana, todo dia, todo ano. Enquanto nós estivermos nesse mundo pecador, cheio de pecado, a igreja ainda estiver nesse mundo, ela vai passar pela crise. Você vai passar pela crise. Estava numa outra igreja recente que a igreja falava assim: não ajuda ele não, porque Deus está tratando com ele. Mas eu vi também uma pessoa que é pastor falando que você precisa... Deixa aqui. Não convém falar. Irmãos, nós precisamos olhar para o nosso irmão e saber que o nosso irmão é carne da nossa carne. A gente precisa sair desse mundo egoísta de não interceder. Não, eu vou orar por você. Oração com a barriga vazia, rocando, fica difícil. Eu vi muito, acho que vocês também devem ter ouvido, que passando essa pandemia as pessoas iam ser diferentes. Engana-se, ficou pior. Ficou pior. Mas eu glorifico, irmão João, porque Deus está nos mostrando, a palavra de Deus está se cumprindo, e eu até queria entrar nessa questão, mas não vai dar tempo. É que quando nós olhamos para as cartas de Paulo, principalmente aqui em 1 e 2 Tessalonicenses, nós vemos que os tempos de Paulo falando aos Tessalônicos é o que nós estamos vivendo hoje. Então, irmãos, se conhecer a palavra de Deus, saber que Deus vai te levar para uma morada no qual Ele é o nosso Rei, Senhor soberano, e Ele é um Rei de justiça, onde nós não vamos viver as injustiças que muitos estão vivendo. E aí você sofre, porque você vê a palavra de Deus falando de uma justiça real e santa, e nós vivemos num mundo de muita injustiça. Mas nós precisamos adorar Deus, porque, irmãos, uma coisa nós precisamos levar dentro do nosso coração, eu saio daqui com certeza: Deus está no seu trono, e onde Ele está, a plena paz. Deus não está em crise, Deus não tem crise, Deus está movimentando a roda do tempo, e a palavra dele se cumpre fielmente. Se você conhece da palavra de Deus, sabe que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E a nossa certeza maior é com enfermidade, com crise, com dor, com falta de dinheiro, Jesus vai voltar e vai nos levar. E Ele disse: eu vou para a casa do meu pai, vou preparar a morada, e quando estiver pronto eu vou buscar você. Você não vai ficar lá num cômodozinho, num puxadinho, você vai para a casa do pai. Lá tem uma morada onde você vai sentar na mesa. A palavra de Deus diz que Ele está preparando um banquete para nós, não é só para mim, é para nós, para todos nós. Não importa se o irmão ele é preto, se o irmão João é preto, se eu sou branco, se eu sou vermelho, se eu sou amarelo, para nós não existe isso. Você é digno de sentar à mesa do Pai, de se desfrutar das bênçãos que Deus tem, independente da crise que você está enfrentando hoje. Independente da crise que eu vivi, eu vou adorar a Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, porque não vai mudar. E eu quero dar fruto independente da situação. Se a minha esposa quer ou não, o problema é dela. Eu não vou levar ela para o céu, quem vai levar é Jesus. Eu falo isso para minha esposa, que é assim. Não pense que eu vou levar vocês no bolso. Eu não vou levar vocês comigo. A não ser que vocês queiram. Não queiram. Mas se vocês quiserem, vocês têm que fazer a sua parte. Não sou eu. Ah, mas você é o sacerdote. Amém. Glória a Deus. Eu tenho por obrigação instruí-las. Mostrar a verdade. A verdade que liberta. Mas se não quer, eu não posso levar força. Ninguém leva ninguém a força para lugar nenhum. É Jesus que vai levar. Infelizmente, irmãos,
A igreja, eu queria entrar justamente nessa parte. A igreja nos dias de hoje, ela precisa, eu como igreja, eu como corpo de Cristo, eu preciso desesperadamente olhar para a palavra do Senhor e me consertar todos os dias. Porque eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Quarta-feira, eu falei com uma pessoa, a igreja vai fechar. Nossa, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu falei, a igreja vai fechar. Nós vamos fazer culto só em casa agora. Vai voltar a igreja primitiva. Só nos lares. Que alegria que vai ser. Porque as pessoas têm uma necessidade muito grande de idolatrar um templo, de achar que o templo realmente o templo é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. Quando o Senhor está nela. Mas quando está o homem, e o homem acha que é Deus, Deus não está nela. Aí Deus vai estar na sua casa, porque lá você adora, porque lá você serve, porque lá você faz o quê? Você joga o seu joelho no seu quarto, clama pela misericórdia de Deus, Deus está lá. Aí quando vem para o templo, o homem se engrandece, o homem se envaidece, o homem acha que ele que comanda, e não é ele que comanda, quem comanda é o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus está? Onde ele é bem recebido, onde ele é adorado, onde ele é realmente desejado. O desejo, ele faz morada no meu coração, no teu coração, no teu coração. Na tua casa, na tua casa, na tua casa. E aí a gente precisa quebrar esse negócio de idolatrar e achar que a igreja é grande, que eu arrasto multidões. Engana-se. Irmãos, eu vou concluir contando para os irmãos o que eu aprendi. Diante do primeiro dia que eu vim aqui e alguém falou sobre crise. Eu aprendi que Deus me ama. Bom, glória a Deus. Novidade, né? Vou falar para mim, novidade. Em Mateus 22:37, diz assim, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus. Quando você coloca esse desejo no teu coração de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre sua família, seus bens, sua casa, amar a Deus de todo o teu pensamento, não importa a crise que você esteja, Deus vai passar com você na crise. Que você possa adorar a Deus em todo momento, no carro, no trabalho, debaixo do chuveiro, limpando a casa, lavando roupa, fazendo comida. E olhar para o seu vizinho, para o seu irmão, e dizer, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, e você quando não está aqui comigo, eu sinto a tua falta. Eu sinto a tua falta. Aí eu chego em casa e falo, Deus, eu não vi o irmão hoje, eu não sei como é que ele está. Eu não sei como é que o Flávio está, como o Marcinho está. Deus, visita eles. Encontrei o Marcinho, acho que ontem. Ele falou, eu vou, irmão, eu vou sim. Eu falei, Marcinho, a gente senta a tua falta. Porque Deus nos fez igual, irmãos. E Ele disse que nós precisamos amar o nosso próximo como a ti mesmo. O que eu aprendo em meio à crise, que Deus é soberano diante do santuário celeste, Deus continua no controle de tudo. De tudo. Ele não perdeu o controle da sua vida. Sabe, irmão? Ele não perdeu o controle da sua casa, da sua vida, ele não perdeu. Continua no controle. Amém? É isso, irmãos. Que Deus abençoe. Espírito
em verdade te adoramos, te adoramos. E dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Amém, glória a Deus. Último cântico, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme
sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar? Amém. Santo Deus, eu agradeço a Ti, Jesus. porque o Teu Santo Espírito tem, ó Deus, conduzido os Teus filhos. Obrigado pela vida de cada um deles, ó Deus, que venceram, ó Deus, as suas crises. Ó Deus, quando nós olhamos para o tempo, para a garoa, isso gera em nós também crise, porque queremos ficar no comodismo, satisfazendo a vontade da nossa carne, satisfazendo a nossa vontade, ó Deus. E nós vencemos, porque o Espírito Santo do Senhor nos ajudou a vencer. Assim eu te agradeço, ó Deus, pela vida do Francinaldo, pela vida do irmão Márcio de Carlos, pela vida do William, do Genilson, que o Senhor usou para trazer a Tua palavra hoje, o Marcos, o Diego, o Marcelo, o Fábio, o João Albino, ó Deus, o Evandro, ó Deus, que o Senhor, com as Tuas mãos santas e poderosas, ó Deus, recompense cada um deles com bênçãos espirituais, renovando a força, renovando a fé, renovando a esperança. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso encontro. Fica conosco, ó Deus, e nos conduza em paz, em segurança para os nossos lares. Também abençoa, ó Deus, o lanche que está sobre a mesa. Ó Deus, muito obrigado, porque vamos ter esse momento de comunhão. Te pedimos assim, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.